Boa noite, minha gente. Estamos aqui de novo, né? Hoje nós vamos conversar sobre o dolo. Já vimos a falta de assentimento como causa de anulabilidade, já vimos o erro e agora vamos ver o dolo invalidante. O dolo invalidante ele se caracteriza por ser um induzimento ao erro ou um modo de manter alguém em erro. Então, manter em erro e induzir a erro, isso constitui dolo. Então, dolo e erro estão sempre ligados. Só há dolo se houver erro. Embora possa haver erro sem haver dolo. Porque a grande distinção entre os dois, parece tudo a mesma coisa, mas não é, é que o dolo é induzimento. Aquele que vai cair em erro não sabe que está errado. E caiu no erro porque foi induzido a isso. Ou se ele já estava em erro e o outro descobriu que ele estava em erro e o manteve em erro, também é dolo. Já o erro é espontâneo. O erro se caracteriza pela espontaneidade. O dolo, a palavra dolo vem do latim, que quer dizer embuste, engano, traição. E é diferente quando se fala em dolo civil, ele é diferente do dolo penal. O dolo penal é a vontade de praticar o ilícito. Já o dolo civil tem essa característica, a característica de ser induzimento ou mantendo alguém em erro. Há duas espécies de dolo, como há duas espécies de erro, o erro essencial e o erro acidental. No dolo se diz que há o dolo causal e o dolo incidental. O dolo causal é também chamado dolo próprio, determinante, dolo principal, dolo essencial. Essa linguagem é dos juristas. O jurista adora mudar de nome para não dizer que está copiando o outro, né? Mas isso aí é uma coisa muito, muito clara. Essa linguagem é uma linguagem que traz imprecisão. É muito mais simples que estabelecer uma linguagem só, porque isso é ciência. E ciência não admite que haja literatura, vamos dizer, para mudar, para ser menos grosseiro, né? Mas veja, o dolo causal é o dolo invalidante. É aquele dolo que, se a pessoa que foi induzida a erro soubesse de que havia aquele dolo, que ele estava sendo induzido a erro, ele não faria o negócio. Esse é o dolo causal. Já o dolo incidental, esse dolo causal é o dolo que leva à invalidade e também à indenizabilidade. Já o dolo acidental, esse aí, o incidental, chamado das duas maneiras, esse aí só não atinge a validade do ato e apenas implica indenizabilidade. Aquele que foi enganado tem direito a uma indenização, mas não precisa analisar. Se ele acha que não pode, que pode executar o contrato, aceitar o negócio, mesmo sabendo que houve o dolo, é esse aí o dolo acidental, ele só tem direito, se teve prejuízos, a essa indenização pelos danos ocorridos. Quais são os pressupostos do dolo? Primeiro, a intenção de enganar. Se você não tem intenção de enganar, nem tem o dever
o dever de esclarecer a verdade, você não comete dolo. Depois é preciso que o dolo seja a causa eficiente do negócio. Quer dizer, você só fez aquele negócio porque estava em erro. Se você conhecesse a sua verdadeira situação, você não faria o negócio. Depois o dolo só é causa de anulabilidade o dolo unilateral. Um faz o dolo e o outro o erro. Se aquele que errou, que foi induzido, sabe que está sendo enganado, então aí não há dolo. É por isso que o dolo, o que caracteriza o dolo sempre é a unilateralidade. Quando os dois sabem que está havendo dolo, é o famoso dolo bilateral, esse dolo não serve para anular, nem tampouco para criar indenização. Depois, o dolo tem que ser ou anterior ou contemporâneo do negócio. Aquilo que acontecer depois não interessa. Era preciso que, na hora de você fazer o negócio, ou antes dele, você tenha sido induzido a erro. Se não houve essa anterioridade, nem a contemporaneidade, então não se pode falar em dolo. Depois é preciso que aquele que caiu no erro não saiba que está sendo induzido. Porque na hora que ele souber, deixa de existir também o dolo. Nos negócios jurídicos bilaterais, se uma das partes tem o dever de informar a realidade e não informa, isso constitui um dolo, desde que esse erro também seja a causa eficiente. A mesma coisa é a reserva mental. Essa reserva mental, no direito brasileiro, não se leva em consideração a reserva mental na manifestação de vontade. O Código adotou o sistema alemão, só que de uma maneira meio canestra, né? Porque ele diz que ela deixa de ser reserva mental se o outro toma conhecimento do seu conteúdo. Então, se tomou conhecimento do conteúdo, não houve reserva mental. A legislação brasileira, o Código Civil brasileiro, eu já disse a vocês, eu sou um crítico desse código, acho que ele não está à altura do direito brasileiro. O que é irrelevante para caracterizar o dolo? Qual a parte do negócio em que a pessoa errou? Não interessa. Se você errou numa parte ou noutra, o que pode acontecer é a pessoa que errou não anular o negócio, se não interessar. Mas se interessar, qualquer das partes do negócio que tenha sido objeto do dolo, isso aí é irrelevante, não interessa. Os meios que foram empregados para isso, se foram ardilosos, se da maneira como foi levada para você receber o prato feito, também isso é irrelevante, não interessa. Se a pessoa que cometeu o dolo tinha capacidade delitual, então qualquer pessoa, mesmo que seja delitualmente incapaz, ele pratica o dolo e aquele dolo se caracteriza. Isso não descaracteriza o dolo. Se o dolo é próprio, se é o próprio negociante do
o figurante do negócio que usa o dolo, ou se é um dolo de terceiro. Só que o dolo de terceiro tem duas vertentes. Se é do presentante, deixa eu fazer aqui, eu falei agora esse presentante, eu vou explicar a vocês o que é isso. Veja, os menores, os incapazes, né? As empresas, as pessoas jurídicas, elas não são representadas, mas sim são presentadas por alguém. O incapaz, por exemplo, alguém o substitui no negócio. É que vai lá e assina o negócio por ele, como se fosse ele. O diretor da empresa que representa a empresa, representa a pessoa jurídica, que essa figura aí é o chamado órgão. O órgão representa a empresa, não representa. Quem representa é o procurador, é o advogado, é o núncio. Esse é que representa. Mas aqueles que vão para o lugar, eles representam. Então você tem aqui duas situações. Quando o dolo é de terceiro, é daquele que apresenta e daquele que representa. Se o dolo é daquele que apresenta, o dolo é considerado da própria pessoa que está fazendo o negócio. Se é um incapaz, por exemplo, ele tem a responsabilidade dele. A responsabilidade dele é até onde ele se beneficiou. Quando se trata de apresentação, a pessoa jurídica responde integralmente pelo dolo do seu dirigente. Porque quem fez o negócio foi ela e não o representante. Quando é negocial, a representação é convencional, é através de negócio jurídico, de mandato, ou de núncio, ou qualquer outra dessas figuras. Então você tem o próprio gestor de negócios, você tem uma representação. E aí, para que o que se beneficiou do dolo seja responsabilizado, é preciso que ele tivesse conhecimento do dolo ou tivesse o dever de ter conhecimento. Porque muitas vezes ele tinha o dever de ter conhecimento e não tinha o conhecimento. Mas se negocialmente ou legalmente ele tinha o dever de saber que aquilo era um dolo, então ele responde solidariamente com o mandatário, com o núncio, ou aquele que assiste o relativamente incapaz. Espécies de dolo. Você tem o dolo positivo e o dolo negativo. É o dolo por ação ou o dolo por omissão. Quando você é que se dispõe a levar a informação equivocada para a outra parte, para o outro figurante, então aí você tem um dolo positivo. O dolo negativo é a omissão. É quando a pessoa lhe diz o que está em erro e você simplesmente, tendo o dever de informar, você se omite. Você chega numa loja, por exemplo, e vê um anel que bonito, parece um brilhante, e você diz assim: "Oh, esse anel de brilhante aqui, quanto custa?" O cara diz 10 mil. Aí você diz: "Eita, barato esse anel." Mas você disse que era de brilhante. O empregado tem o dever de lhe dizer: "Olha, isso não é brilhante. Isso aí é outra pedra qualquer, mas não é brilhante." Então, se ele não diz, ele cometeu o dolo por omissão, que é o dolo negativo. A mesma coisa se ele chegasse, seria positivo, se a pessoa chegasse lá: "Rapaz, eu quero um anel de brilhante para dar à minha esposa."
ele aí pegasse aquele anel que não é de brilhante, olha aqui um, e lhe vendesse esse anel. Aí ele estaria cometendo um dolo positivo. Ambas as espécies têm o mesmo tratamento. Só que no dolo por omissão é preciso que haja o dever de informar. Se a pessoa não tinha dever nenhum de informar, ou não tinha conhecimento de que o outro estava em erro, isso aí não é dolo invalidante. Dolo em negócio jurídico unilateral. Isso é uma questão muito controvertida na doutrina. Há muitos doutrinadores que dizem que não é possível. Não é possível que no negócio jurídico unilateral você cometa dolo, seja para que caia em erro por dolo de alguém. Mas isso aí não é verdade. Se você verificar, por exemplo, no testamento, alguém pode se apresentar a você de uma maneira tal que lhe induza a erro, que atraia a sua atenção, que atraia a sua boa vontade, que você queira protegê-la, e você faz uma dotação testamentária beneficiando essa pessoa. Houve dolo dessa pessoa, e esse dolo é anulante também, invalidante, para ser mais preciso. O dolo incidental, como eu disse, o dolo incidental, ele não anula o negócio, mas se ele causou prejuízo, aquele que agiu com dolo é obrigado a reparar os danos que ele sofreu. O dolo bilateral é um negócio que os dois estão um enganando o outro, os dois se enganando. Esse dolo não é causa de anulabilidade nem indenizabilidade. Um enganando o outro. É como aquela história da cobra, que tinha em União dos Palmares, quando eu era menino lá, corria uma história, tinha um mentiroso que tinha lá, famosíssimo, e que ele vinha pela estrada da Jurema, e duas cobras enormes começaram a brigar. E uma pegou pelo rabo da outra, a outra pegou pelo rabo, e saíram se engolindo. Daí a pouco, quando ele olhou, só estava o chão melado e nada. As duas cobras, uma engoliu a outra. Engolimentos recíprocos. Então, essa coisa é o dolo bilateral. Os dois se comem mentindo um para o outro, e então nenhum dos dois, mesmo porque quem cometeu o dolo não pode alegar. É a inalegabilidade do dolo por aquele que o praticou. O dolo de terceiro, ele só é invalidante quando o figurante que vai se beneficiar do dolo tem conhecimento do dolo. Se ele está inocente, então o problema ele é considerado como um dolo incidental e apenas se resolve em perdas e danos. Não se anula o negócio. Apenas a obrigatoriedade daquele de indenizar os danos que causou. Finalmente, há várias figuras que se parecem com o dolo. A primeira delas, você ouviu? O dolo penal, por exemplo, tem a mesma nomenclatura, mas o dolo penal não tem, é parecido por causa do nome, mas não tem conteúdo igual. Como eu disse aqui, o dolo penal é a intenção de praticar o ato criminoso, o ato ilícito. Então não tem nada a ver com o dolo civil. A fraude civil, a fraude é o engano, mas o engano feito por uma pessoa sem participação da outra.
É o camarada que logra você, esses golpes que são dados aí, de o motoqueiro do banco e coisas desse tipo. Então, isso aí é fraude civil. Alguém que obtém um resultado pessoal com uma fraude, sem participação da outra parte. A outra parte é apenas o lesado. Então, essa também é diferente. Não tem o mesmo tratamento. A coação. A coação, o que é? A coação é quando você obtém de alguém, por meio de violência ou de ameaça, um resultado que a lei, que você não faria se não tivesse sido a coação. Há também uma atuação para obrigá-lo a praticar um ato que você não praticaria se tivesse liberdade de praticar. O ato ilícito doloso, que é aquela do 186 do Código Civil. É aquele que, por ação ou omissão, então, lesa, viola direito, causa prejuízo, mesmo que seja moral. Então, aquele também há intenção dolosa mas intenção de causar aquele dano. Mas também é diferente. E o dolo criminal é estelionato, por exemplo, né? Que você é uma forma de dolo e mais o dolo criminal é essa intenção de realizar isso. Veja, o dolo, ele tem que ser, o ato, a anulabilidade, tem que ser decretada judicialmente. Então, o lesado, ele pode alegar o dolo em ação direta, propor uma ação direta. A prescrição dessa ação é de 4 anos, em que você vai ter que fazer a prova, em qualquer caso, você vai ter que fazer a prova de que foi enganado e que aquele engano caracteriza um dolo. Você pode apresentar também em defesa, se o outro figurante do negócio, por exemplo, acionar você para que você cumpra a obrigação, você pode alegar que não cumpre, porque aquele negócio é anulável por dolo, porque você agiu com dolo. Você pode usar em exceção, veja, e em defesa. Há a distinção que se fala-se muito em exceção, em defesa. Para mim é o seguinte: defesa é quando você nega o direito. Alguém que lhe exige uma pretensão, que se diz titular de uma pretensão, e você nega. E eu não devo isso. Então, aí você tem uma defesa. A exceção, você reconhece o direito, mas nega ter que cumpri-lo. A exceção do contrato não cumprido, por exemplo. E aqui, nesse caso, aquele que lesou você ingressa em juízo para lhe cobrar alguma coisa e você, então, opõe em exceção o dolo. Olha aí, eu reconheço que houve um negócio, reconheço que a dívida existe, mas que o negócio é anulável, que, portanto, eu não tenho obrigação nenhuma de pagar o que estão me cobrando. Então, aí você está usando a exceção é exceptio doli, dos romanos. Outra figura que você pode fazer também em reconvenção. Você, na ação, que quando você pode reconvir, na reconvenção, você pode alegar
tudo, alegar o dolo, e também você, em sua defesa, você pode alegar tudo que existir que possa elidir, isso é a defesa daquele que foi, que está, contra quem você está opondo o dolo, está alegando que ele praticou o dolo, ele tem direito a alegar toda a defesa que for possível. Inclusive prescrição, que aquela categoria não caracteriza o dolo, e assim por diante. Então, aqui nós terminamos praticamente o dolo. Apenas dizer o seguinte, que o dolo é um ato ilícito e indenizativo. A responsabilidade é do autor do dolo. Se há o dolo de terceiro, e, como eu disse aqui, ele é presentante, a responsabilidade pela anulação é de quem seja apresentado. Se, ao contrário, o dolo é do representante convencional, então o representante responde solidariamente com ele. A anulabilidade pode ser total ou pode ser parcial, dependendo da sua conveniência. Se você salva uma parte do negócio, isso não significa que o dolo deixa de existir. A anulabilidade existe parcial. E mais a indenizabilidade. A indenização pode ser concomitante. A ação que você pode propor as duas juntas, ou só uma. Você pode não alegar a anulabilidade e pedir só a indenização, ou pedir só a anulabilidade e sem pedir a indenização. E você pode também só pedir a indenização. Então aqui nós terminamos nosso estudo do dolo. Eu volto a repetir que quem tiver alguma dúvida, que eu deixar alguma dúvida, e naturalmente ficam muitas, vocês podem me cutucar através do e-mail, que eu volto a repetir, é M de Marcos, B de Bernardo, Melo com 2 L's, @uol.com.br. Esse Melo com 2 L's é um negócio chato na minha vida. É só eu e o meu irmão Valdemar, na família toda, que é enorme, tem negócio de centenas de pessoas. Os únicos dois que têm o nome com 2 L's somos nós dois, eu e o Valdemar. O Valdemar já está lá no outro patamar. Isso porque o oficial do registro, nós estávamos na época das letras dobradas, dos PH, dos MN, aquele negócio todinho. E então, quando me registraram filho de José Xisto Gomes de Melo com um L só, de Yolanda Bernardo de Melo com um nome só, e Marco Bernardo de Melo com 2 L. E eu tenho que passar a vida todinha repetindo esse 2 L, 2 L, 2 L, 2 L. Isso é muito chato. É muito chato. Mas continua as ordens. E vamos passar agora à coação. A coação é a violência ou a ameaça de um dano material ou moral à própria pessoa, à pessoa da família ou a um amigo muito próximo, para que você pratique um ato que você não praticaria se não houvesse a coação.
Aqui nós temos duas figuras que se parecem, mas que as consequências são absolutamente distintas. Uma é a chamada vis absoluta, força absoluta. A vis absoluta é quando elimina-se a sua vontade e elimina-se a sua atuação. Por exemplo, os bandidos me pegaram e me pegaram na minha mão e me obrigaram a assinar meu nome. Ou então a botar a minha assinatura com o meu polegar, com a minha digital. Então, isso aí é a vis absoluta. Nesses casos, não existe vontade negocial. Não foi você que praticou o ato. Fizeram isso por você. Consequência disso é que esse ato é inexistente. Não é ato inexistente. Ele não existe nenhum negócio jurídico, porque não houve manifestação da vontade. E a outra figura é a vis compulsiva. É a coação. Você é sob violência ou por uma ameaça, você tem o justo receio, o justo temor de que aquelas consequências se realizem contra você. Você, sua família ou uma pessoa da sua amizade próxima, alguém que seja muito achegado a você e que você faria para que não houvesse o dano a ele. Essa ameaça, esse dano, pode ser moral ou pode ser patrimonial. Então, se você pratica o ato e a coação é moral ou a coação é patrimonial, ameaça-se seu patrimônio ou ameaça-se a sua moral, a sua respeitabilidade, então você tem uma coação. A coação já foi até crime no direito romano, né? Mas, em alguns casos no direito penal brasileiro, existem crimes que são parecidíssimos, suportes fáticos, com a coação. Por exemplo, o crime de extorsão, o crime de constrangimento ilegal. Esses crimes têm por fundamento a ameaça ou a violência e a prática de um ato que você não praticaria se não houvesse aquela coação nem aquela violência. Então veja, o pressuposto fundamental da coação é o fundado temor das consequências. Isso é uma coisa engraçada, porque o que é fundado temor das consequências? Que medo é esse? Então, esse medo, não importa quem seja a vítima, nem importa mesmo o tal medo que lhe impuseram. Porque pode ser uma coisa que para você tenha uma significação tal que você ficou com medo, com esse justo temor das consequências. Mas outra pessoa não faria. Não, eu topo esse negócio aí e não vou fazer. Entende? Então, esse justo temor tem que ser visto para analisá-lo, se houve ou não houve justo temor, na interpretação do fato e do suporte fático da coação, as condições subjetivas e as condições objetivas da coação. As condições subjetivas são aquelas que dizem respeito ao sujeito. Sexo, idade, condição social, condição cultural, saúde, temperamento.
O juiz, ao analisar a coação que lhe fizeram, ele tem que levar em conta essas coisas. Porque não existe um homem padrão. Cada um tem as suas emoções, cada um tem os seus medos e assim por diante. Então, um camarada pode ser um pusilânime, considerado um covarde, e numa hora dessa ele banca o macho e vai em frente e topa a parada e não se ganha, não se entrega. E outro que é considerado um valentão, recebe a ameaça e tem medo e cai. Quer dizer, cada um age de sua maneira. Então, essas condições subjetivas têm que ser levadas em conta para saber se você se aquilo realmente lhe causou aquele fundado temor do risco, né? E também tem que ver as condições objetivas. O que é que se ameaça? Seu patrimônio ou sua moral. Patrimônio moral ou patrimônio material. Esse patrimônio vale aquilo que você evitou de que acontecesse a ele? Vale o suficiente para que você praticasse aquele ato por medo de que ele fosse atingido? Então, essas circunstâncias têm que ser analisadas quando você alega a coação, para caracterizar esse fundado temor. Já? Eita. São pressupostos dele. Primeiro isso. Segundo, que a coação tenha sido a causa do negócio. Você só fez esse negócio porque foi coagido. Se não tivesse coagido, você não faria isso. Não importa os fins e os meios que usaram, mas é preciso que os fins e os meios usados na coação sejam contrários a direito. Se você exerce um direito seu, por exemplo, eu sou credor de um comerciante, eu sou comerciante, credor de outro comerciante, e o outro não paga as dívidas dele. E eu chego para ele, olha, você tem 10 dias para me pagar o que está me devendo, senão eu vou requerer sua falência. Isso não é coação, porque você está exercendo um direito seu. Então, se você não abusou desse direito, não importa o meio que você usou para fazer isso. Não se considera esses meios que não são contrários a direito, pelo contrário, você está alegando um direito seu que vai exercer. Então, se não for contrário a direito, não há coação. A coação só se caracterizaria se houvesse uma finalidade antijurídica, como no constrangimento ilegal ou como na extorsão, tem que ser ilegal o resultado, ou então que os meios que você vai usar também seriam ilícitos. Já disse que a coação pode ser contra você próprio, contra alguém de sua família e contra um terceiro. Esse terceiro aí é novidade no direito brasileiro. Tanto aqui como no estado de perigo, apareceu a figura do terceiro que pode ser beneficiado e pode ser protegido, né? No caso aqui, se a coação diz, olha, se você não fizer isso, eu vou pegar fulano de tal e vou fazer isso com ele. Vou matá-lo, vou sequestrá-lo, vou fazer não sei o quê, fazer alguma maldade com essa pessoa. E essa pessoa ser um terceiro, não ser da sua família. Mas ser da sua relação de amizade tão profunda, tão segura, que você faz
para que não aconteça o dano àquela pessoa. A coação tem que ser anterior ou concomitante ao ato. A atualidade dela em relação ao ato precisa ser atual. Uma coação a posteriori não tem significado nenhum. Se você praticou o ato e depois foi coagido, isso é puramente maluquice, né? E que a ameaça, ela seja também atual. Se o camarada foi ameaçado há 3 meses, não aconteceu nada, porque ele vai dizer, eu estou com medo agora. Não tem sentido, né? São dados irrelevantes. Primeiro que tudo, o autor. Quem é o autor? O autor pode ser o beneficiário da coação ou pode ser um terceiro. Não importa também se ele é capaz ou é incapaz. Se for terceiro, para que haja coação e cause anulabilidade, é preciso que aquele que se beneficiou tivesse conhecimento da coação ou devesse ter. Há certas situações em que você tem o dever de conhecer os fatos. Se você não os conhece por negligência, ou por imprudência, ou por qualquer outro motivo, isso não lhe livra de ter o dever de fazer. É como se você soubesse. Então, nesses casos, em que o terceiro é quem pratica a coação, mas o beneficiário tinha conhecimento ou tinha o dever, o ato é anulável. Agora, se o terceiro praticou o ato por conta própria, sem conhecimento do beneficiário, ou se o beneficiário não tinha também o dever de saber do fato, então aí não existe anulabilidade. Não interessa se o coator vai tirar vantagem com isso. Se ele tirou vantagem ou não vai tirar vantagem, isso não interessa. Interessa que o coapto praticou o ato que não queria praticar porque foi coagido. Também não interessa se houve culpa do coator. Se o coator quis praticar aquele ato, porque ele pode até ter feito uma brincadeira. E essa brincadeira o outro acreditar. Isso é muito comum. Você faz uma brincadeira, você tem espírito brincalhão, faz uma brincadeira e a outra a entende como se fosse verdade, como se aquilo fosse sério. E, sem que você tivesse culpa nenhuma, o outro sentiu-se coagido e praticou o ato. Isso também não interessa para caracterizar o ato. Também não importa se aquele que fez a coação tinha capacidade delitual. Não importa, por exemplo, que um menor coaja, faça a coação. Que alguém incapaz, por outro motivo qualquer, faça a coação. Isso não importa. Qualquer um pode fazer. O que interessa é que meteu medo. E uma criança, um menino, uma rapazola, pode meter medo em qualquer um. Isso aí não há dúvida. É preciso que também não interessa a atualidade do dano. O dano pode ser causado depois. O que interessa é que o ato, a atualidade do ato em relação à coação. Isso é o que interessa.
Também não interessa os meios empregados. Se foi por atos maliciosos ou violência maior, isso não interessa. Isso é totalmente dispensável. A coação, como eu lhe disse, ela tem caráter, inclusive, criminal, né? Então, ele tem consequências cíveis. E as cíveis são, primeiro, o que nós estamos estudando agora, a invalidade. Depois, a indenizabilidade dos danos. Os danos que aquela coação causar terão que ser indenizados. Inclusive, como eu disse, quando é o terceiro, se o beneficiário da coação sabia da coação ou tinha o dever de saber. Nesse caso, há a obrigação do terceiro solidariamente com o beneficiário. Se o ilícito é penal, caso de constrangimento ilegal, de extorsão, essa aí constitui um crime punível com prisão e multa, ou multa. Mas aqui nós não vamos entrar nisso porque não é a nossa área. A coação tem que ser alegada e pode ser alegada em ação própria. É uma ação anulatória. Nos casos de anulabilidade todos, a ação há um processo decadencial. O prazo não é de prescrição. Portanto, você não pode interromper o prazo para anular. O prazo corre seguido de 4 anos. Mas a indenização tem um prazo menor, é o prazo de 3 anos. Só que o prazo da ação da ação indenizatória, esse prazo é prescricional. Então, no da anulabilidade, você não pode interromper o prazo. Você tem que exercer a ação dentro daquele prazo, de 4 anos, em face da decadência. A decadência não se interrompe, ela corre fatalmente e extingue o direito. Já no caso da prescrição, você pode interromper agora, no Código atual, por uma vez mais. Então, se você somar os 3 anos, a ação, 3 anos mais 3 anos da segunda, da interrupção e do segundo prazo, você tem um prazo total de 6 anos para fazer a execução da responsabilidade civil. Veja que, por isso, você pode propor essas ações separadamente ou cumulativamente. Você pode acumular as duas quando você ingressar em juízo, com a ação de anulação. Na mesma ação você pedir a indenização. Ou pode pedir só a anulação em uma e em outra ação a indenização. E a mais a indenização do crime, da ação penal. Agora veja as consequências. Se na ação de anulabilidade, por exemplo, o juiz entender que não houve coação, então a outra está automaticamente prejudicada. A ação de indenização está automaticamente prejudicada. Se na ação penal for dito que não houve coação, a mesma coisa vai acontecer em relação às outras ações. Então, na verdade, você tem liberdade de usar uma, outra ou as duas juntas. A penal é que você não pode fazer a reunião. Você pode alegar como defesa. Se a pessoa vem exigir de você o cumprimento de um contrato, por exemplo, que você fez sob coação, você pode usar como defesa. Pode usar em
reconvenção. E aquele que coagiu, o coator, ele não tem a capacidade, não pode alegar a coação. A inalegabilidade da coação é essencial. Então, meus jovens, aqui nós estamos terminando essa parte que se refere à coação. Nós ainda temos pela frente o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores. São as 3 últimas causas, que eu espero que na próxima aula, nós já estamos chegando ao final, que a nossa próxima aula, nós possamos esgotar essa matéria da anulabilidade, né? Então, se eu deixei alguma dúvida pendurada por aí, o que é que nós, direito potestativo, anulatória, direito potestativo por quê? Esse negócio de direito potestativo, quando nós estudamos na parte da eficácia, esse direito potestativo é um negócio muito maltratado, viu? Muito maltratado. É umas histórias que o direito potestativo não tem sujeito passivo, que não sei o que, é uma conversa fiada, e que isso não é verdade, não. Eu vou mostrar a vocês uma visão do que é o direito eficácia, muito diferente do que se diz por aí. Mesmo o Porto de Miranda. Nesse ponto eu tenho várias discordâncias em relação a ele. O estudo que eu fiz de eficácia me levaram a criar uma ideia completamente diferente do que se diz até hoje em matéria de eficácia jurídica e de direito. Esse tema aí estão no meu último trabalho que eu estou estou tocando esse trabalho, para ver se até o fim desse ano eu publico a segunda parte do plano da eficácia. E nesse trabalho aí a coisa modifica muito, eu trago muitas novidades que não sei o que vai acontecer. Ou ninguém vai querer saber, simplesmente, deixa esse maluco para lá, que está inventando coisa, ou então vai criar um problema. Porque realmente é uma visão completamente diferente do direito, né? Então, esse direito potestativo, por exemplo, vê que o direito potestativo é um direito que não tem sujeito passivo. Por quê? Porque você pode exercer isso sozinho, mas não tem alguém que vai ter que cumprir alguma coisa. Aquele cara é o quê? Se não é o sujeito passivo do direito. Eu vi aqui essa observação, direito potestativo, o direito de você anular, não tem nada de direito potestativo. É um direito subjetivo seu. E que se dirige contra quem? Contra quem coagiu, contra quem praticou o dolo. Quem se beneficiou do erro. Não é assim. Não há essa história de você escapar, tirar o outro lado da relação jurídica. Isso é impossível. E então, meus amigos, mas eu ainda tenho mais tempo, né? Eu pensei que não tinha mais. 3 minutos? Mas meu relógio então está atrasado. Então eu quero apenas me despedir de vocês hoje, né? E na próxima quarta-feira nós vamos estudar o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores, que é um tema também muito complicado, muito extenso, muito complicado. Já o estado de perigo e a lesão, não são muito complicados, são mais simples. E são duas figuras que não existiam no sistema anterior do Código Civil e existe hoje, com uma vantagem muito grande, apesar de que a explicação que deram os legisladores
para essas duas figuras é realmente ridículo. Na próxima aula eu vou mostrar a vocês o que foi que eles disseram, o absurdo e o ridículo do que eles disseram. Então, muito obrigado pela atenção. Muito boa noite. Não como o William Bonner, mas uma noite muito feliz para vocês todos. Muito obrigado.